Eric, para a Marina, agradeço muito. Agradeço muito pela oportunidade, pelo convite, pelo presente nessa pandemia em poder estar com vocês. Em momentos de incerteza, a gente se reunir, poder falar do que faz o coração vibrar, dar um quentinho no coração e dar vontade de continuar ainda mais, né, nessa trilha tão desafiadora que é trabalhar com parentalidade, com família e com adoção. Tem algumas pessoas nos ouvindo. Primeiro, boa noite, Sofia. Boa noite, Gabriela. Bem-vindas. E algumas pessoas estão nos ouvindo, mas estão sem câmera. Se puderem habilitar a câmera para a gente trocar aqui, se ver. E essa 1 horinha que a gente vai ficar juntas, a gente poder olhar no olho. A gente que já está tão distante fisicamente. Oi, Juliana! Arrasou! Tá tudo certo, isso aí. É isso, vida real, a gente tá nessa vida real. Celina, bem-vinda, boa noite. A gente poder se ver um pouquinho, mais do que aquele projeto de abrir a câmera e ver 60 segundos uma pessoa do outro lado do mundo, a gente pode se ver aqui, né? Mulheres, mães, famílias, e a gente poder trocar essa energia um pouco, para a gente sair com muita ocitocina dessa conversa, para reverberar até a próxima conversa, né, de amanhã. E estou muito feliz de estar aqui. Infelizmente, eu sou a Maíra Aiello, sou psicóloga. Infelizmente, a Mari, que trabalha comigo, não pôde estar, porque ela está num parto, que o bebê acabou de nascer, faz meia hora, 1 hora mais ou menos, e ela ainda está lá no procedimento, nos processos, apoiando, acolhendo a família e esse bebê que acabou de nascer. E nossa, dá até uma coisinha dentro, né? Quando a gente está podendo falar de família e ver mais um bebê nascendo, é muito gratificante. E aí, antes de começar a nossa conversa, eu queria pedir para vocês ali no chat colocarem uma palavra, pelo menos uma, de como vocês chegam a essa nossa conversa de hoje, em que a gente vai falar sobre adoção. Se vocês puderem, vocês também, meninas, Érica, Marina, se puderem colocar uma palavra de como vocês chegam curiosa, aberta. Sim? Sofia, uma palavra de como você chega a essa roda. A Maria Eduarda falou que está fazendo o bebê dormir. Pensativa. Gabriela curiosa também. Muito bem, bem-vindas. Então, vamos começar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Então, para começar essa conversa, o nosso projeto Doulas de Adoção, a gente se baseia nosso projeto nessa frase: adoção não é caridade, é via de parentalidade. E por isso que é tão gratificante a gente poder estar aqui compartilhando sobre adoção num espaço de maternidade, esse que foi o nosso mote desde o começo do projeto, porque a gente não via falar de adoção nos espaços onde tem puérperas, famílias, gestantes, mães, tentantes, enfim, né? A gente não via falar de adoção. A gente não via pessoas falarem, nossa, eu estou na fila da adoção, e frequentarem esses espaços em busca de acolhimento. Então, para a gente, é uma alegria imensa poder estar num espaço de maternidade como a Albaiá Materna, falando sobre adoção. E quem somos? O projeto Doulas de Adoção, então, surgiu de 2 histórias com adoção como via de parentalidade. A minha e a da Mari. A minha começou em torno de 2016, a da Mari começou em 1988, quando ela nasceu. A Mari nasceu e aos 5 dias de vida ela foi adotada. Então, a adoção acompanha a trajetória dela, o desenvolvimento e a vida dela há muito tempo. E aí a gente vai compartilhar com vocês aqui algumas reflexões, alguns incômodos e alguns motes que nos apoiam nesse projeto. E para mim começou quando eu e meu companheiro entramos na fila da adoção. Começamos a pensar, na verdade, né? E aí entramos na fila da adoção
para nos tornarmos pais, e hoje somos pais da Maria Vitória. E aí, a partir desse encontro, né, com esse intervalo de tempo e com tantas experiências diferentes de vida, com esse projeto, integrou os dois lados do processo, né? E se fundiram para construir uma coisa maior, e se fundiram para construir uma contribuição em prol de proporcionar reflexões, de proporcionar diversas reflexões, diversas provocações para o encontro e construção de novas famílias via adoção. E quais são essas histórias? Já adiantei um pouquinho, mas uma das histórias é a da Mari. A Mari Muradas, ela é mãe do Tom e ela é filha via adoção. Ela é educadora Feldenkrais. Ela é formada em San Diego pelo Feldenkrais Institute e ela é doula de parto pela Dona. E ela também é instrutora Gentle Birth e ela é doula de adoção. Então, somos juntas co-idealizadoras das doulas de adoção no Brasil. Esse trabalho pioneiro que a gente trouxe para cá. A Mari, que se formou como doula de adoção nos Estados Unidos, que tem uma outra proposta, uma outra metodologia, mas que a partir disso, então, a gente trouxe para o Brasil, desse cruzamento dessas histórias, a gente trouxe para o Brasil com as adaptações necessárias para a realidade da adoção aqui no Brasil. E o propósito do trabalho da Mari é promover suporte a crianças e famílias, compartilhando com elas os benefícios do método Feldenkrais para a plenitude da existência pela experiência gentil e integral do nascimento. E eu sou Maíra Aiello, sou mãe da Maria, que chegou há quase 2 anos pela via da adoção. Eu sou psicóloga, me formei há quase 15 anos pela Unesp de Bauru, sou especialista em arte-terapia e coaching, e atuo como psicóloga na Comadre, que é um espaço de maternidade na Zona Leste de São Paulo. Atuo com formação de profissionais, com preparação de famílias e apoio às famílias no ciclo gravídico puerperal. E o objetivo do meu trabalho é preparar os profissionais e as famílias para que eles vivenciem a parentalidade biológica ou adotiva com intensidade, com verdade, com conexão e tenham esse acompanhamento nesse processo de se tornar pai e mãe. E aí, quando a gente fala de adoção, a gente precisa falar de adoção como uma escolha consciente. Para nós, a adoção, a gente tem uma brincadeira que a gente fala, né? Que, nossa, o movimento do parto humanizado no Brasil trouxe muita consciência, né? Para o nascer, de que forma eu quero que meu filho nasça, que procedimentos eu quero que tenham ou não, que eu vou aceitar ou não, que como mãe, e que meu filho vivencie no momento do nascer, de que forma eu quero que meu filho seja recebido. E aí a gente tem uma brincadeira que a gente fala que a adoção é a forma mais consciente de se tornar pai e mãe. Que se a gente for pela via legal, segura e para sempre, não vai aparecer uma criança na sua porta. E sim, você vai ter que se preparar e muito, ficar um tempão na fila, né? Ficar um tempão se preparando, na verdade, que engloba todo o processo burocrático, que é super necessário, porque a adoção deve ser amparada pelas vias legais da Vara da Infância e da Juventude. Deve ser um processo de informação, onde os grupos de apoio à adoção que existem no Brasil, que são muitos, né? Pela ANGAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, são mais de 170 cadastrados. Então, é um grupo que prepara com informação essa família que quer se formar pela via da adoção, dando todas as informações do cenário, da realidade da adoção no Brasil, e que vai trazer os desafios, as belezas, as dores, as delícias, mas muito a realidade. E a Vara da Infância, que vai fazer todo o processo de avaliação psicossocial dessa família, para entender se essa família tem as condições psicológicas, emocionais, materiais, afetivas, para receber uma criança que já passou por alguns desafios na vida dela para chegar até ali. Então, se a gente for pela via legal, vai ter que ser de uma forma muito consciente que essa criança vai chegar, independente da idade, para essa família,
né? Então, a gente não sabe se tem mais forma consciente de se tornar pai e mãe do que pela via da adoção. Que vai ter que encarar os medos, vai ter que encarar o luto, vai ser perguntado por que você quer adotar, né? Por que você decidiu pela adoção? Muitas vezes o filho vai mostrar nitidamente que esse filho chegou pela via da adoção, então muitas vezes tem questões aí que vão vir da família e que são importantes serem olhadas antes. E a gente sabe ainda que tem um tabu permeando a adoção no nosso país, né? Tem alguns preconceitos que a gente ainda vivencia e tá aqui é uma forma da gente propagar e que vocês espalhem por aí, né? Esse movimento que existe da adoção como escolha consciente, que a gente dá voz e faz coro com muitos grupos de apoio que trazem isso há mais de 20 anos. Também não é algo novo, nem que a gente tenha inventado. Mas é algo que precisa ser falado no megafone, sabe? Então, esse é um grande mote do nosso trabalho. E aí eu queria convidar vocês para sentirem, e se vocês quiserem escrever no chat, o que vocês sentem ao ouvir isso? Algumas frases. Pegar para criar. Filho de verdade. Tem doenças hereditárias ou pré-existentes na família? Você sabe a história dele? Você sabe a história dela? Mas ele é tão bonitinho. Como assim ele foi adotado? Mas ele foi abandonado? Ele foi abandonada? Mas ele até parece com você. Filho do coração. Filha do coração. Essa é a minha filha do coração. Esse é o meu filho do coração. Eu estou gestando. A minha gestação é do coração. Estou gestando no coração. A Juliana compartilhou que soa como caridade. Como você mesma disse, a adoção não é caridade. Em mim doeria. Obrigada, Juliana. Agora eu não sei se foi a Erika ou foi a Marina que falou incômodo. Incômodo. Marina, obrigada. Essas são algumas frases que a gente ouve. Quando a gente decide pela via da adoção, quando a gente comenta, às vezes com pessoas até bem próximas, muito próximas, pessoas que a gente ama muito. Pegar para criar parece que é sobre um produto. Sim. E as pessoas falam, esse que você pegou para criar? Hoje, 2020, as pessoas falam, essa criança que você pegou para criar? Isso, Sofia, traz. Obrigada por compartilhar a sensação de que é um objeto na prateleira, né? Que você vai escolher, que vai ser escolhido, né? Dói muito ouvir essas coisas. Dói para os filhos, é que a Mari não tá aqui, mas ela compartilha muito isso, quanto ela viveu a vida inteira das pessoas falando: e essa é a sua filha do coração? E esse é o seu filho de verdade? Porque a Mari tem, né? A mãe dela tem filhos biológicos e filhos pela via da adoção. E aí as pessoas faziam essa separação e essa comparação constantemente. E às vezes até alguns pais pela via da adoção, pais e mães, querem trazer uma romantização, um carinho, uma forma de falar como se fosse uma forma carinhosa, essas duas últimas frases de filho do coração e gestação do coração, às vezes até com uma intenção boa, positiva, sabe? De falar, eu tô grávida do coração, essa é a minha gestação do coração, e aí vocês devem ver posts por aí, ou agora vocês vão ficar atentos. E isso, para nós, causa muito incômodo. Causa muito incômodo porque a gente entende que não vem do coração. E que a gente não precisa comparar que vem da barriga e um do coração, que o filho biológico vem da barriga e que o filho pela via da adoção vem do coração. A gente entende que isso não é necessário. Cada processo é um processo, né? Cada nascimento, cada filho vem de uma forma e tem o seu processo de chegar até a família, de nascer na família, né? Os filhos via adoção, eles têm 2 nascimentos. O nascimento biológico, na família biológica,
e o nascimento afetivo na família via adoção, né? Então, esse é o nosso convite para vocês sentirem o que nós sentimos, filhos e pais da adoção, com algumas frases que a gente propaga sem nem se dar conta, né? Às vezes sem ter uma maldade embutida, mas dói, como vocês mesmos trouxeram. Celina, filho de verdade. Exatamente. Né? E quando você vai ter o seu filho de verdade? As pessoas perguntam. Essa é a que você pegou para criar. E quando você vai ter a sua? A minha é o quê? Né? Geralmente eu falo a minha é o quê? Né? E tem algumas pessoas que já relataram pra gente que a mãe pega e belisca e fala: não, essa é de verdade sim, ó. Né? Não é de mentira não. Né? A gente tenta fazer piada, mas para mostrar para a pessoa que ela foi inadequada. Mas dói, né? E não é saudável para a construção dessa família, para a construção da identidade. E aí um pouco do que a Sofia trouxe, Sofia. Você foi escolhida, né? As pessoas também tendem a falar isso. Nossa, meu filho, né? Adotado. Geralmente as pessoas falam: meu filho é adotado e você foi escolhido, filho, né? E aí, né, a gente olha a imagem, né? Essa imagem traz um pouco da sensação que a Sofia compartilhou com a gente, que é uma sensação que a gente tem também, que muitas das famílias trazem pra gente. Quando alguns pais vão contar sobre a adoção, eles dizem esse termo, né? Foi escolhido, tentando supervalorizar um pouco o ato adotivo para que a criança se sinta especial. Mas na nossa visão, essa é uma palavra muito perigosa. Porque no inconsciente, psiquicamente, no inconsciente da criança, o que traz essa palavra? Então, já que eu fui escolhida, primeiramente eu fui rejeitada, antes de ser escolhida. Porque a minha família de origem é a minha família biológica. Então, para eu ter sido escolhida nessa nova família, é porque primeiro eu fui rejeitada na minha família de origem, no meu primeiro sistema familiar. E aí a Mari compartilha, né, quando a história dela, de que foi adotada aos 5 dias de vida, 32 anos atrás, e poucas coisas na vida trazem tanto incômodo para Mari quanto esse termo filha do coração. Né? Ela fala não sou do coração, sou só filha mesmo. A gente não precisa pôr esse adjetivo depois, né? A não ser que a gente esteja falando sobre o tema da adoção. Se a gente não tiver, não precisa. E ela traz que ela entende que existe um desejo de romantizar todo o processo. Mas ao diferenciarmos, para nós adultos, nós machucamos a criança sem nem perceber. E a criança desde muito pequena, tá, gente? A gente tá falando desde bebê, a criança ouvir todas essas frases, desde bebezinha, mesmo ela não tendo um desenvolvimento cognitivo, né? Uma cognição, a fala, né? Um desenvolvimento cognitivo evoluído, ela tem condições de entender e perceber quando essas falas, quando essas frases trazem o conteúdo simbólico, o conteúdo emocional, o conteúdo psíquico que essas frases carregam, né? E aí vamos entender um pouquinho da onde que vem. Da onde que vem esse termo, da onde que vem muito dos preconceitos que a gente tem sobre a adoção. A gente encontrou essa imagem, que é do Sebastião Salgado, fotógrafo famoso, conhecido. Essa imagem é bem antiga. Essa imagem é de 1900, eu estava até com a data aqui. Eu não estou com a data aqui agora, mas ela é de um abrigo, de um orfanato que existia em São Paulo. Provavelmente vocês já passaram por ele e não se deram conta, se vocês forem de São Paulo. É o orfanato Sampaio Viana, que fica no Pacaembu, ao lado do estádio do Pacaembu. É um espaço gigante que acolheu mais de 4.000 crianças que foram entregues para o orfanato, né? Por famílias, isso de 1800 e final de 1800 até 1980 e pouco.
E aí, então, até 1990, esse termo orfanato era nomeado para falar das instituições que existiam, né, que se chamavam orfanatos, reformatórios, internatos ou educandários, né? E essas instituições, elas eram vigentes, né, pela legislação do Código de Menores, que tratava a criança como um menor carente, né, como um menor abandonado, como um menor carente, e que previa punição para os menores vistos como delinquentes e abandonados, e eles não tinham nenhuma garantia de direitos. E, ao mesmo tempo, existia a ideia de que famílias pobres, que a pobreza impedia essas famílias, né, não nos davam condição de cuidar dos seus filhos, devendo, portanto, que essas famílias entregassem seus filhos para o Estado, as crianças ao cuidado do Estado. A maioria das crianças que passaram pelo Salgado Sampaio Viana não eram órfãos, mas por algum motivo, e muito pela pobreza, elas estavam, né, elas eram impossibilitadas de conviver com as suas famílias. Essa foto aqui é de cortar o nosso coração. É um banho de sol dos bebês no solário da instituição, do asilo, né? Hoje até é chamado como asilo. Ainda existe. Ele é tombado pelo patrimônio histórico e está vazio. Um espaço enorme, de muitos metros quadrados. E essas crianças que ficavam assim. Esse era o cuidado que o Estado dava nos orfanatos. E é daí que vem o termo orfanato. Mas desde 1990, quando foi instituído o ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente, que a gente não usa mais o termo orfanato ou órfão. Então não é mais, né? Já não era antes, né? No orfanato não tinham crianças órfãs, tinham crianças que tinham pais, mas que de alguma maneira elas eram impossibilitadas de conviver com as suas crianças. E aí esse termo, com o ECA, deixou de existir, então a gente convida vocês a abolir do dicionário de vocês o termo orfanato, né? Porque não acreditava que as crianças nos orfanatos tinham direitos, que eles poderiam ter assegurados os seus direitos, as condições mínimas para o seu desenvolvimento. E aí, com o ECA, em 1990, que tem só 30 anos, mais novo, né? Que muitos de nós que estamos aqui, foi o ECA que desenhou as regras para o acolhimento de crianças e adolescentes, numa proposta de mudar esse olhar para a infância e para a adolescência. De crianças e adolescentes que estavam vivendo em situações de vulnerabilidade, mas pautando esse cuidado, esse acolhimento na garantia de direitos e de cuidado da criança. E aí, então, essas crianças, o Estado dever do Estado garantir os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É dever do Estado garantir isso. E aí, nesse novo contexto, não faz mais sentido instituições como essa, né? E aí as instituições passaram por um reordenamento. E aí, hoje, o que temos como medidas de acolhimento, sabendo que a medida de acolhimento é uma medida de proteção excepcional e provisória. Então, é em último caso que a criança deve ser acolhida numa medida de acolhimento, numa instituição de acolhimento. É esse o nome que a gente utiliza, instituição de acolhimento. Em último caso, essa criança deve ser submetida, né, deve ser retirada do convívio familiar, e também é uma medida provisória. O menor tempo possível que essa criança teria que passar por conta das situações de violação de direitos dessas crianças e adolescentes. E aí as modalidades de acolhimento previstas no ECA são as casas-lares, os abrigos institucionais e a família acolhedora, né? E aí cada serviço é acompanhado por uma equipe técnica e tem um molde de atuação, e que a criança ou ela é reintegrada à sua família de origem ou à família extensa, ou ela é encaminhada, quando esgotado todos os recursos de retorno à família, ela é encaminhada para uma família substituta para adoção. Tudo bem em relação ao orfanato? Podem riscar do caderninho de vocês.
Então, a gente quer deixar claro com isso e reafirmar que a adoção não é um ato caridoso e que o papel do Estado, na medida de acolhimento às crianças que por algum motivo os pais biológicos, os genitores, perderam a convivência familiar das crianças, o papel do Estado não é garantir filhos para os pais, mas sim famílias para essas crianças. Então, essa é uma grande mudança de olhar que o ECA traz de 30 anos para cá, homologando as adoções, como antigamente as adoções ilegais e adoções à brasileira, como é conhecida, aconteciam, e a adoção legal segura para sempre, em que o Estado vai garantir famílias para essas crianças que estão vivendo em instituição de acolhimento, por algum motivo, por diversos motivos. E aí a gente trouxe um outro tema polêmico, que é a entrega para adoção e o abandono. Lembra que eu falei lá atrás? A adoção à brasileira é a adoção que não passa pelo... Respondendo uma pergunta já aqui do chat, a adoção à brasileira é uma adoção que não passa pelas vias legais. É uma adoção onde muitas vezes essa criança é, né, retirada de alguma situação de vulnerabilidade e ela é ou registrada com o nome dos pais adotivos como sendo pais biológicos, ou ela fica sem documento por um longo tempo e depois essa família tenta legalizar de alguma forma, onde o processo não é acompanhado pela VIGE, que é a Vara da Infância e da Juventude. Essas são adoções brasileiras que eram muito comuns pré-ECA, antes de 1990, como foi o caso da Mari. A Mari foi adotada numa adoção brasileira, aquela adoção clássica até de hospital, que a gente ouvia muitas histórias e que infelizmente as novelas ainda perpetuam, né? Que tem uma criança, que nasce uma criança, por algum motivo ou essa mãe não pode ou não quer, né, maternar essa criança, e aí alguém do hospital tramita em prol de alguma família que conhece e entrega essa criança para ser adotada sem passar pela Vara da Infância e da Juventude. E isso é crime hoje no Brasil, é ilegal. Enfim, tem um artigo todo direcionado para isso, e a gente não trabalha, nós como doulas de adoção, nós não compactuamos, não trabalhamos, não apoiamos, não doulamos famílias que realizem a adoção brasileira. E aí a entrega para adoção também é um tabu muito grande, né? Que vem muito esse estereótipo, essa visão de que foi abandonado, né? E muitas crianças foram entregues para adoção. Então, para vocês terem ideia, está habilitado por lei, né? Está, como eu digo, apoiado, amparado na lei. Eu vou até procurar se eu tenho aqui qual que é a lei, mas eu não tenho, mas está amparado na lei, né? Que entrega não é crime, que entrega não é a mesma coisa que abandonar. Uma coisa é o abandono do menor, do incapaz, né? Do menor, que tem um adulto que é responsável por ele, um adulto que cuida, e esse adulto vai até um órgão, uma instituição, seja qual for, um CRAS, um CREA, né, uma UBS, a vara, um hospital, e ela entrega essa criança para adoção. Então, tem inclusive uma cartilha que chama Política de Atenção à Gestante, Apoio Profissional para uma Decisão Amadurecida sobre permanecer ou não com a criança, que é uma política da coordenadoria, né, da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, e junto com um trabalho do Tribunal de Justiça de São Paulo, para orientar e conscientizar que as mães e os pais que não queiram parentar, né, que não queiram exercer o papel de pais e mães dessa criança, de pai e mãe dessa criança, que eles tenham o apoio da rede institucional, dos profissionais, com informações de que não é crime eles entregarem essa criança, para que não essas crianças sejam abandonadas em lata de lixo, em banco de praça, na porta da casa de alguém, e a gente compactue e continue perpetuando a adoção brasileira e perpetuando que a criança não tenha contato com a sua história. Porque uma vez que a criança é entregue, ela tem o registro desse pai, dessa mãe biológico, desses genitores da sua certidão de nascimento.
E ela tem o registro, ela pode depois, com 18 anos, conhecer a sua história. Se ela quiser entrar em contato, saber como foi, como aconteceu, ela tem esse direito depois dos 18 anos. Então, a gente traz uma frase da Maria Antonieta Pisano Mota, que ela é autora desse livro Mães Abandonadas, a entrega de um filho em adoção, em que a gente traz essa reflexão de que abandonar é, às vezes, a única maneira de deixar viver. E entregar é, às vezes, a única maneira de deixar viver. Uma vez que essas mães e esses pais já foram abandonados anteriormente pelo Estado, nas suas necessidades, nas suas vulnerabilidades, sem política de assistência social para essas famílias, e que se veem com um filho, com uma criança, e que não conseguem, por N situações, né, por diversas, multifatorial, que acabam não tendo condições de cuidar e de fazer tomar esse filho como filho, tomar essa criança como filho. E aí vamos refletir, quero conversar com vocês um pouquinho, né? Quantas histórias de adoção vocês conhecem? E quantas dessas histórias de adoção que vocês conhecem, vocês conheceram a narrativa da mulher que entregou o seu filho para adoção? E se você teve o contato com alguma mulher que entregou um filho para adoção, como foi para você ouvir essa história? Houve empatia ou julgamento por conta da decisão do outro? E aqui eu convido para a gente substituir o mulher ali das perguntas por homem, porque a gente tem que lembrar que essa criança também tem um pai, um genitor, um pai biológico. Ela não foi feita só pela mãe. Então, olha o quantas questões estão envolvidas aqui, na questão da entrega, na questão do abandono, na questão de que temos mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E esse julgamento que geralmente acontece quando a gente ouve histórias de mulheres que entregaram seus filhos para adoção é um julgamento muito grande sobre essa mulher. Como assim? A Celina que trouxe, que conhece casos de adotantes, muitas vezes, será que a gente não julga? Como assim? A sua mãe biológica te entregou para adoção? Ou te abandonou? Geralmente a gente já vai primeiro para abandonar, né? A gente vai pro. Como assim? Sua mãe biológica te abandonou, você foi abandonado, né? A gente geralmente não tem essa perspectiva dos pais. A gente geralmente tem. Sim. A Gabriela compartilhou aqui que conhece uma história de adoção brasileira, que o casal não conseguia ter filhos e alguém lá no interior da Bahia avisou que tinha um bebê sem família, que já tinha sofrido muito, se eles gostariam de buscar, e aí foi clandestino, o pai foi buscar. É muito comum essa trajetória meio épica, assim, né, de viaja. Geralmente é um estado vulnerável, uma cidade vulnerável, uma comunidade pobre, né? Então, olha lá, de novo, a gente trazendo a questão do orfanato para agora. A questão do orfanato, da questão relacionada à pobreza, como sendo um fator dessa criança ser retirada da sua família biológica ou ser entregue, de uma forma consciente ou não, para uma família rica, né? E aí, geralmente, o nosso olhar enquanto sociedade é muito de julgamento, não é de empatia por essa família que entrega, por essa mãe, por esse pai, por essa avó, por esse avô, né? É muito assim, que na hora de fazer, fez, e depois não quer criar, né? Aí a gente vem com esses julgamentos. Então, a gente gostaria muito de trazer para vocês, passar muito pelo como consegue, como assim consegue abandonar, né? Então, a Maria Pisano Mota traz para a gente esse convite da gente entender que abandonar, às vezes, é a única maneira de deixar viver e que esse abandono, muitas vezes, é uma entrega, consciente ou não. É uma entrega para que essa criança, para que esse adolescente tenha condições de ter uma vida melhor do que essa família sente que poderia dar, ou de que ela realmente poderia dar.
Então, passa muito por esse lugar. E para nós é importante compartilhar da gente entender que são pais que perderam o direito da convivência de seus filhos. E que, independente dos motivos, eles viveram as dores dessa perda e, portanto, um luto. Né? Essa criança que perde a sua história, a sua origem, a sua cultura, quando ela sai da Bahia, por exemplo, vem para São Paulo, né? A Sofia compartilhou um caso de adoção brasileira, que a mãe não confirma e nem aceita falar em voz alta que a filha foi adotada, e ela alega que é uma barriga de aluguel do interior. E a filha simplesmente gostaria que a mãe assumisse a trajetória para ela poder entender. E na sala do meu filho é uma criança que foi adotada. Que legal, Sofia. Acredito que essa nossa conversa vai trazer um olhar importante para você compartilhar com essa família. Porque nós, enquanto famílias via adoção, também sofremos muitos preconceitos quando a gente fala que o nosso filho chegou pela via da adoção. Ah, então não vamos conviver com aquela lá não, porque ela é adotada. Não que ela foi adotada, porque a adoção foi a via de chegada da família. Depois que a adoção é completa, que a adoção foi, né, que a adoção se completou, o trâmite legal, ela é filho, né? Filha, filho, mãe, né? E nas escolas, Sofia, tem muito preconceito, né? Nas escolas tem muito preconceito. Então, de compartilhar a história, de ainda ter Dia das Mães e pedirem para trazer foto da barriga. E aí, como que essa mãe faz? A gente não tem foto da barriga. E aí, se é um segredo, que é pior ainda, como esse caso, né? Dessa mãe, como lidar com esse segredo? Porque aí não tem foto da barriga, mas aí também não se fala abertamente, fica permeando esse segredo. Muitas dores, né? Muitos lutos que a gente está olhando. E aí eu queria compartilhar com vocês um post de 30 de agosto de 2019 de um perfil de grande impacto, um perfil de grande... muitos seguidores, milhares de seguidores, em que teve uma brincadeira em 30 de agosto, há um ano, falando isso, né? Tinha uma caixinha de destaques lá escrito doce, para todas as mães que queriam doar seus filhos, colocarem lá a fotinho dos seus filhos, que esses filhos iam ser doados. E aí essa mãe colocou esse post, né? Falando, filho, você foi adotado. E aí o filho falando, eu sabia, quero conhecer os meus pais biológicos. E aí ele fala, não, nós somos os seus pais biológicos, agora vai arrumar suas coisas que seus novos pais chegam em 20 minutos. E aí foram mais de 2.700 likes, curtidas dentro desse post. Esse post ainda tá nessa página, né? E os comentários são de vocês com um baldinho do lado para não passar mal, assim, né? A gente passou muito mal quando a gente viu esse post, muito triste. A gente vê uma página que fala sobre a parentalidade, sobre a maternidade e que perpetua preconceitos, e estigmas e dores enfim, e bullying, né? E frases, né? Porque aí os comentários são quero, né? Nossa, penso sobre isso todo dia, né? Se eu pudesse, eu teria feito, né? A gente sabe que tem um tom de brincadeira, mas não são brincadeiras saudáveis. A intenção provavelmente foi de brincadeira, mas não é uma brincadeira saudável. Então, se você curtiu esse post, vai lá e dá um dislike, né? Nessa foto. Porque às vezes a gente também curte sem, enfim, sem refletir, sabe? E o nosso convite aqui hoje é refletir, né? E foram muitos, e a marcação é de um orfanato, né? Um orfanato estrangeiro, de fora do Brasil, né? Uma instituição séria e que a pessoa tá brincando, né? Com a vulnerabilidade de uma criança, a vulnerabilidade de uma família. É difícil até pra gente falar sobre isso, mas a gente precisa falar sobre isso. Isso é realmente engraçado? Quando tem mais de 2.000 comentários das pessoas chorando de rir, marcando outros, e as pessoas que trabalham com adoção ou que vivenciam adoção, as pessoas falando que é mimimi, né? Ah, as pessoas não têm mais humor hoje em dia, né? Então,
E aí, de um tema difícil para outro, que além da adoção ser um tabu no nosso Brasil, no nosso país, no Brasil, falar de adoção interracial, então, é mais tabu ainda, né, para algumas famílias em processo de adoção. Faz parte do preenchimento do cadastro do filho, né, de quando você vai se cadastrar legalmente para se habilitar como pretendente à adoção, o preenchimento de um cadastro com algumas questões referentes à criança que você dá conta de receber, de se tomar por filho, por filha, né? Então, questões referentes à idade, a se tem irmãos, a questões referentes à família biológica, né? A vulnerabilidades, a dependência, questões de saúde da criança, das crianças, enfim, né? E uma delas é a questão de cor, de raça, né? Então, faz parte do nosso trabalho como doula de adoção conscientizar as famílias sobre a adoção interracial e em que a gente trata algumas questões. Uma delas é no preenchimento do cadastro, que aí a gente trouxe um dado ali de 2017, em que dos pretendentes cadastrados no antigo Cadastro Nacional da Adoção, que hoje é chamado de Sistema Nacional da Adoção, quase 52% adotaria uma criança negra. Enquanto que mais de 92% adotaria uma criança branca. Então, isso mostra o quanto de preconceito a gente ainda, né, vivencia no nosso país. Né? De uma família que se habilita para receber uma criança que necessita de uma família e que o processo todo está desenhado para buscar-se no cadastro famílias que atendam às melhores necessidades das crianças, e essas crianças preferem ainda 92% uma criança branca. Sendo que a realidade do Brasil também não é desse número de crianças brancas, nós que vivemos num país, né, formado por famílias múltiplas, né, e por uma base da família afrodescendente no Brasil. E aí a gente trabalha, então, auxiliando a família a desenvolver uma consciência racial. A gente trabalha também com estratégias de desenvolvimento da identidade positivada da criança negra que chega numa família de pais brancos, por exemplo, né? E com ações de educação e luta contra o racismo e o preconceito. Então, desde estimular a leitura de filmes, livros, trazer profissionais que trabalham com a temática do racismo e da adoção interracial. No nosso curso, por exemplo, de formação de doula de adoção, a gente tem 2 módulos que a gente traz a questão do racismo e da adoção interracial. Marina, não sei se vai pela busca da semelhança. Eu acho que vai muito pelo viés inconsciente do preconceito mesmo. Muitos pais falam, inclusive, de eu não quero que o meu filho sofra preconceito, mas eu deixo uma criança no abrigo sofrendo preconceito. Mas o meu filho não vai sofrer. Então, com essa fala, essa pessoa está assumindo que ela tem consciência do racismo no Brasil. Concorda? Só que o meu filho eu não vou admitir. Eu quebro a cara de quem, né? Geralmente tem essa frase, né? Quebro a cara de quem praticar racismo. Só que esse racismo está sendo perpetuado desde essa marcação de não aceitar uma criança negra, por exemplo. Né? Ela tem consciência, mas não quer fazer a diferença. E não quer mudar também, né? Não quer mudar a sua consciência, não quer desenvolver uma consciência racial, né? Então, é muito importante para nós que vocês se atentem a esse olhar quando vocês pensarem na adoção também. E aí a gente traz um tema que é o puerpério. Vocês sabem que o puerpério é aquela fase onde, né, muito se fala da mãe que se torna mãe e que nasce como mãe e que ela está se adaptando, né, no seu corpo, biologicamente, emocionalmente, psiquicamente, e não se fala sobre o puerpério na adoção.
Na adoção, esse termo vem como sendo adaptação. Então, essa família está em adaptação. Mas o que seria essa adaptação, se não o puerpério? A família biológica também está em adaptação, né? Esse filho que chegou, que vai, né, conhecer esses pais, que vai conhecer esse cuidador, esse adulto que cuida, e que vai, a partir do relacionamento, a partir do dia a dia, se conectar com essa pessoa, se vincular, se apegar emocionalmente, né? Ser cuidado a partir do cuidado diário. Então, na adoção, existe o puerpério, que é correspondente, né, à adaptação. E como ocorre em todo puerpério, ele pode durar um longo tempo. Na literatura diz que o puerpério pode durar de 2 a 3 anos, de 24 a 36 meses, o puerpério biológico, porque não tem esse estudo sobre o puerpério na adoção. Eu estou fazendo um mestrado para estudar isso e publicar em breve, porque não tem nada que fale sobre isso e que valide essas famílias, de que o desgaste emocional de se ver num papel diferente, de ter a responsabilidade de cuidar de uma criança, de ter que deixar muitas das suas necessidades em prol da prioridade ser a criança, em prol de se haver internamente com esses papéis, né, com os seus medos, com as suas angústias, com todo esse processo simbólico de se tornar pai e mãe, essa transição que tem o homem e a mulher passam, né, de mulher filha para mulher mãe, que acontece simbolicamente da mesma forma na adoção, o pai, né, que era filho, e aí se do homem filho se torna homem pai, que aí tem responsabilidades, deveres, né, enfim, e que demanda todo esse processo, demanda muita paciência, muita segurança, disponibilidade e muito afeto de todos ao redor da família. Então, se você conhece uma família de adoção que está entre os seus 2 anos de chegada do filho, de se tornar família com filhos, né? Porque também sem filhos também é uma família, mas se tornar uma família que cresceu com a chegada dos filhos, eu convido você a olhar bem para essa família, para o pai, para a mãe, ou para os 2 pais, ou para as 2 mães, ou para uma mãe, ou para um pai, independente do tipo da família, e você olhar e falar: eu vejo que você está no puerpério. Eu valido o seu puerpério. Eu valido toda essa montanha-russa de emoções e de ambivalência que você está vivendo. E aí a gente precisa saber que pode estar acontecendo essas duas coisas. Angústias geralmente que as famílias nem sabem, nem conseguem nominar, que está muito na ordem psíquica e na ordem do inconsciente. Uma delas é a dor de não sentir dor, que é: meu filho chegou, nasceu na minha família e eu não senti a dor do parto. Então eu sinto uma dor por não ter sentido a dor. Né? E também a questão da ausência da gestação, trazendo uma dor no sentido de que essa dor do parto que legitima a maternidade. Então, essa família, essa mãe, esse pai, que não vivenciaram a gestação, que não vivenciaram a dor do parto, a dor do nascimento de um filho, e que se veem sem os parâmetros que a sociedade valida como sendo uma maternidade legítima. E aí, todo esse conflito interno e social que conversa com o externo, né? Essa ambivalência interna e externa, nessa matrescência, nessa transição da maternidade e da paternidade também acontece da mesma forma. O puerpério se torna, então, um período muito conflituoso, que traz muitos efeitos emocionais, que pode causar, inclusive, a devolução de uma criança para o sistema. E aí entende-se por devolução como um desfecho ruim e nada mais do que um novo abandono. Isso quando a adoção já foi concretizada, porque infelizmente a gente ainda sabe que quando a adoção ainda está como termo de guarda, quando a adoção ainda não foi concluída, em que juridicamente esse filho ainda não tem o sobrenome desses novos pais, ainda pode se reverter sem ser considerado uma devolução. Mas imagine você ser tomado por filho e 3 meses depois, 6 meses depois, ser devolvido à casa de acolhimento que você vivia porque os seus pais não se adaptaram à mudança de ter um filho.
Independente de quanto tempo, né, gente? Né? Junta suas coisas que você vai voltar para a casa lá que você morava, né? Porque eu não gostei de ser mãe, né? Isso acontece, e muito ainda no Brasil. E aí, eu não sei dizer a taxa dessa devolução, mas ainda é alto. Ainda é alto, ainda acontece. E eu diria, Marina, que quando acontecer uma, ainda vai ser significativa, porque ainda é uma criança, sabe? Ainda é uma criança que foi preparada para adoção, que foi se aproximando dessa família, passando algumas horas do dia, porque também não é assim. Essa família que vai adotar essa criança, ela já vai para casa da criança. Não. É um período de um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, às vezes 6 meses, que essa criança recebe a visita. Essa família pode sair um pouquinho com a criança, passar algumas horas, depois essa criança pode passar o dia na casa da família, depois ela dorme e volta, depois ela passa uma semana, depois ela passa os finais de semana, depois ela, enfim, é gradativo de acordo com cada família. Não dá para ser um padrão rígido, porque cada criança e cada família vai desenvolver, né? Sim, Sofia, essa sensação de produto, tipo, não me serviu. Eu não dou tempo da gente colocar aqui, mas depois vocês procurem no YouTube. Depois eu vou falar sobre devolução lá na frente também, mas vocês procurem no YouTube um documentário de Manaus que chama Xala. Eu vou escrever aqui, ó. Peraí, cadê meu mouse? Xala. Documentário no YouTube. É um documentário curtinho de 10 minutos que mostra uma cena sobre isso, né? Então, a importância do papel da sociedade acolher esse aspecto do puerpério na família, né? Para auxiliar, né? Auxiliar todas as... Olhar e falar, é difícil, é punk, mas é potente, vai passar, né? O puerpério vai passar, é fase, como diria a Rafaela, né? É fase, vai passar, a gente está aqui para você, e aí acionar a rede de apoio. E não invisibilizar essa família como se assim, você se preparou tanto, então você vai dar conta. Você ficou 5 anos na fila, você não vai dar conta? Não é. 5 anos na fila é uma coisa, você idealiza esse filho, essa parentalidade, aí quando o filho chega, são as necessidades e as demandas desse filho. E aí a gente vai auxiliar enquanto sociedade, nós enquanto doulas de adoção, a criação do vínculo e o apego afetivo com o filho e a ressignificação da maternidade e da parentalidade. Enfim, a gente entende que todos os processos, a gente colocou duas... Claro, Juliana, a gente também idealiza a grávida e quem passa, né, na fila da adoção também idealiza da mesma forma. Da mesma forma, só que não tem a barriga, não tem a ultrassom para acompanhar, não tem a ultrassom para falar, né, tá crescendo, vai ser assim, a ultrassom 3D que você vê a carinha, não tem. Por exemplo, a minha filha, o perfil era de 0 a 4 anos. Podia vir um bebê, como podia vir uma criança de 4 anos, que tem necessidades completamente diferentes. Né? E como você se prepara para isso? Estudando muito, idealizando muito e sabendo que depois que a criança chegar, você vai ter que quebrar todas as idealizações para você aceitar esse filho real possível que chega, né? E que vai ter coisas que vai até ter a ver, mas vai ter muita coisa que não vai ter a ver, né? E aí eu trago duas frases, uma minha e uma da Mari, que a gente fala, né? Todos os processos de transformação emocional e social que vivenciamos ao longo da vida necessitam de um período de adaptação. Toda transição necessita de um período de adaptação. E na transição para a parentalidade também, independente de qual via de nascimento dessa família, com dúvidas semelhantes. E a Mari traz sobre a solidão materna, que na nossa sociedade, principalmente se essa mãe nasceu via adoção, há uma solidão materna, porque não há uma representação e por muitas vezes o fato da adoção ainda ser um tabu. As próprias mães, os próprios pais também não sabem como lidar com esse tema, a sociedade não sabe como lidar com esse tema e aí se fecha, se esconde e não compartilha. Por muitas questões de medo, de proteção, acaba entrando nesse espiral solitário para não correr o risco de ouvir um comentário desagradável, de ouvir falar, mas você ficou tanto tempo na fila? O que você está reclamando agora que é difícil?
Você não queria tanto? Então, é muito comum as famílias via adoção se fecharem e passarem por um puerpério muito mais desafiador e solitário. E aí a devolução, de novo, né? Deveria até tá junto, enfim. A gente teve 2 casos recentes que tiveram uma repercussão absurda na mídia sobre devolução. Um foi de uma youtuber americana que devolveu o filho chinês autista, de origem chinesa, autista, americana, o filho americano, mas de origem chinesa autista. E, segundo eles, eles devolveram porque eles tinham um problema de saúde muito maiores do que eles imaginavam quando eles foram buscar o filho na China, né? E eles devolveram 3 anos depois do filho ter chegado. Então, 3 anos dessa criança, né? Ele foi adotado com 2 anos e depois de 3 anos ele foi entregue para uma outra família porque eles não estavam dando conta de acolher todas as necessidades do filho, da criança. E aí, enfim, uma repercussão absurda na mídia, né? De que não é, gente, não é devolução, né? É um novo abandono. Essa família abandonou essa criança, entregou para uma outra família ainda. Vai saber se essa família também tinha uma preparação e essa criança vai. É uma vida, né, gente? É uma criança. E aqui no Brasil, no interior de São Paulo, é um processo de 2017, mas em que um casal de São Paulo, um médico e eu esqueci a profissão da outra pessoa, mas uma pessoa, né, enfim, com estudo, com formação acadêmica, os dois, o casal, eles tinham um filho biológico, eles adotaram um menino de 6 anos, quando eles, né, o menino tinha 6 anos quando eles adotaram, e depois de 1 ano e meio com a família, ele foi devolvido para a instituição de acolhimento. E eles argumentaram que eles adotaram um garoto com o objetivo de dar uma boa condição de vida para ele. Mas eles afirmaram que ficou insustentável viver com o garoto, porque ele era rebelde, tinha comportamento agressivo, desafiador e temerário. Ele não tinha uma higiene boa, ele não era educado, ele não respondia direito como eles queriam, né? Então ele foi adotado, foi devolvido depois de 1 ano e meio de ter sido adotado. É grave, né, gente? A gente tá falando de situações muito graves. Essa criança passou por traumas, as duas, né? Mas a gente tem notícia, então, que esse processo foi correndo e agora o casal do interior de São Paulo foi condenado a pagar uma fiança, né, de 150 mil para essa criança por conta dos traumas desenvolvidos por ela ter sido abandonada pelos pais adotivos depois da adoção. Para vocês terem ideia, eles até foram para Disney e não levaram a criança porque a criança foi mal educada. Então, como castigo, eles foram só com o filho biológico e deixaram o menino em casa. Não levaram. Vocês verem o nível de crueldade. E a motivação para adoção é a caridade, né? Então, é dar uma boa condição de vida para alguma criança que precisa. E aí, de repente, essa criança não serve mais, essa criança é devolvida. Isso a gente está falando de 2015, 2016, né? Gente, tá quase. Vou passar um pouquinho mais do meu tempo, tudo bem? Sim? Qualquer coisa vocês me falam no chat aí, tá? Que aí eu vou mais rapidinho. Aí a gente trouxe para vocês um mini dossiê sobre o que não dizer para uma família via adoção. Não, tô brincando, né? Eu acho que a gente trouxe esse convite, né? De o que não dizer para uma família via adoção e como que a gente lida com essas perguntas invasivas, né? Então, não dizer aquelas palavras que a gente falou lá atrás, de ai, você pegou para criar, ai, mas ele foi abandonado, ai, mas ele é tão bonitinho. Como assim ele foi abandonado? Olha que peso, né? Ah, mas você é mãe de verdade? Ah, ele é filho do coração. Não dizer essas coisas para uma família, né? E quando algumas perguntas acontecem, principalmente de qual a história dela, né? Qual a história dele? Por que que ele foi abandonado? Por que que ele foi entregue para adoção? Por que que ele foi disponibilizado para adoção? Enfim, tem várias formas dessa pergunta. A gente precisa lembrar
que a gente precisa ter respeito e privacidade com a história da criança. A história é da criança. Aqui, por exemplo, em todo o projeto de doulas de adoção, a Mari conta da história dela e algumas coisas que a mãe dela permite que ela conte, e eu conto da minha história como mãe. Eu não conto da história da minha filha. E as pessoas vêm com essa pergunta na cara, assim. Já fui em grupo de mães que outra mãe olhou para mim e falou isso. Algumas das frases que tem lá. Mas ela é tão bonitinha, como assim ela foi abandonada? Com a minha filha no meu colo. Então, assim, a criança ouvindo a pergunta. Então, um adulto, uma mãe, um adulto, uma mãe, que não percebe esse contexto. E que mesmo sendo uma criança pequena, é uma criança pequena que entende, que ouve, que absorve, ainda mais uma criança pequena com cérebro em desenvolvimento, é uma criança esponja, né? É uma criança esponja, é uma criança que absorve muito dos estímulos, muito do que ela tá recebendo no meio, no ambiente, né? Então a gente precisa lembrar que, primeiramente, ninguém é obrigado a dividir a sua privacidade com ninguém. E uma técnica que a gente utiliza, que vocês podem, né, ensinar para as pessoas e praticar também, é repetir a pergunta que a pessoa fez. Então, se a pessoa perguntou, mas ele é tão bonitinha, né? Você repete, fala, você está me perguntando está me falando que ela é bonitinha e por que ela foi abandonada? Para a pessoa ver a sua pergunta refletida como um espelho, né? Você está falando que eu peguei para criar? É isso? Essa é a sua pergunta? Para a pessoa ter esses segundos, esse momento, é muito difícil fazer isso, tá, gente? Mas quando a gente tem uma ideia das alternativas que a gente tem, fica mais fácil da gente acessar isso, da gente se empoderar em como fazer isso, né? Eu já volto nas perguntas aqui do chat, tá? Só eu passar esse tema aqui. E outra coisa é a gente falar que é segredo de justiça, né? Quando a pessoa perguntar da história, por quê, o que aconteceu, como assim, a gente falar que é segredo de justiça, que é a história da criança. Se você quiser, eu conto a minha história, o tempo que eu fiquei na fila, como foi a avaliação psicológica, por que eu decidi adotar, como foi quando ela chegou. Se você quiser, eu conto isso, mas a história da minha filha é a história dela. E quando ela tiver 18 anos, ela vai ter acesso quando ela desejar, e eu vou apoiá-la nisso, né? Então, muitas vezes encerra o assunto, mas a gente sempre lembrar, porque às vezes a gente também não pergunta por mal e a gente é invasivo. A gente não respeita de não perguntar na frente da criança, né? Na frente de outras crianças que às vezes não vão entender. Para vocês terem ideia, a Mari até traz isso, ela, né, repetidamente a história dela foi contada para ela, mas quando ela era adolescente, que ela rememorou isso, trouxe isso para a memória e ela falou: como assim? Não acredito, fui adotada. Então, assim, sendo que ela já tinha ouvido essa história repetidamente. Então, a gente não sabe em que momento a criança vai receber essa pergunta, vai receber essa informação e como que isso vai afetá-la. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí, a pergunta que a Gabriela e a Franciele fizeram, tem uma equipe na Vara da Infância e da Juventude que faz uma avaliação psicossocial, uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, que fazem avaliações por meio de entrevistas com as famílias. Não tem uma regra, não tem um padrão, mas o objetivo é avaliar se a família tem condições psicossociais de receber uma criança e de garantir as condições que as crianças necessitam, né? De garantir as necessidades, os direitos da criança. Não tem um padrão para essa avaliação, por isso é uma questão aberta, né? Não tem assim, esse pode, esse não pode, falou certo, falou errado. Às vezes pode acontecer da família não ser reprovada, pode acontecer da família ser reprovada, mas pode acontecer da família ser indicado que ela elabore, participe de um grupo de apoio, ou faça algum trabalho terapêutico, para depois voltar e dar continuidade ao trabalho de avaliação psicossocial. Pode acontecer isso, tá? Mas tem muitas falhas no sistema ainda, a gente sabe disso. Mas ainda o sistema aqui do Brasil é muito mais evoluído, por exemplo, até do que o americano. O americano, qualquer pessoa, sem uma avaliação, se candidata numa agência e fica aguardando ser chamado por uma agência privada, geralmente, né? Ou pública, né? Acaba não tendo um acompanhamento como tem aqui. Para falar do viés dos filhos,
via adoção, convido vocês depois a acompanharem o trabalho do jornalista Alexandre Lucchesi, que é filho via adoção. Ele tem um projeto lindo que chama Vida de Adotivo, que ele lançou alguns zines e vai lançar um livro agora em agosto. Então, ele lançou uma coleção de livretos, de zines e de livros, e que ele vai trazer em cada exemplar o relato de um filho adotivo que ele ouviu, né? Que ele, enfim, registrou a história. E é muito lindo. É muito lindo quanto tem questões relacionadas à identidade, a se apropriar da sua própria história, medos, angústias, dúvidas, questões como os pais adotivos lidaram com algumas questões e como que isso chegou para essa pessoa, né? E no desenvolvimento como homem, como mulher, como pai, como mãe. Desses livretos, né? Tem um que Eduardo descobriu que era adotado, mas seus pais morreram sem contar para ele. Então, ele não soube pelos pais. Outro é a história do Wesley, que tem pais homoafetivos e faz parte de uma família interracial. Outra história é a da Renata, que ao lado da mãe adotiva se tornou referência no apoio de pais de adoção. Ela trabalha com isso hoje, também conscientizando as famílias. E as ilustrações são feitas à mão pelo Alexandre, é lindo. Vale muito a pena vocês conhecerem depois. Ele fez um catarse também. A gente é super fã. E a gente vai lançar em setembro um curso online com roda de conversa para adotados, né? Onde a gente vai acolher essas histórias, vai auxiliar a elaborar e vai, enfim, trazer esse espaço para os filhos. A gente vem se dedicando tanto aos pais, agora a gente vai abrir em setembro a roda e o curso online para trazer temas pertinentes para auxiliar os filhos via adoção a, enfim, elaborarem as suas histórias, a potência da sua história de ter vivenciado a adoção. E para encerrar, tô acabando, eu prometo. Já falei bastante. A gente deu uma entrevista para a UOL e ficou incrível essa entrevista, em que a gente deu 10 dicas das doulas de adoção. E a gente sentiu de compartilhar com vocês. Porque muitas pessoas perguntam, mas me fala, né? Me dá uma dica, por onde que eu começo? O que acontece, né? Então, a primeira dica é informe-se sempre nos órgãos oficiais. Não entra no Google, não entra no Facebook, não procura grupo de apoio no Facebook, não entra no Instagram, procura a vara da infância e da juventude da sua cidade, da sua região. Se não tem na sua cidade, tem numa cidade próxima. Então, procure nos órgãos oficiais da sua cidade. Aprofunde a elaboração do seu desejo para se tornar pai e mãe pela via da adoção. Aprofunda mesmo, sabe? Nos desejos que são socialmente aceitos e nos que não são. Só entrando em contato com esses desejos que a gente vai conseguir aprofundar e elaborar de verdade, né? E trazer isso para a consciência. A nossa terceira dica é que acerte as contas com o passado, né? Se eu vivenciei um luto, uma perda, uma morte, alguém que não tenha, né, alguma frustração, alguma dor no passado, seja como filho, seja como pai, seja qualquer coisa, olha para isso do passado, acerta essas contas com o passado, né? Escarafuncha essa história, vai atrás, escreve sobre isso, conversa sobre isso. Igual diz a Mari, tira esse esqueleto do armário, né? Não deixa esse esqueleto sair numa hora que você não quer, numa hora no puerpério, por exemplo, que não vai ser muito legal, vai ser mais desafiador e ele aparece, né? Então, acerte as contas com o passado, elabora, né? Chora tudo que tiver para chorar, enfim, se cura das suas marcas e dos seus traumas que todos nós temos. Outra dica é refletir sobre as fantasias acerca da parentalidade. Tem muita fantasia, muita romantização, como a gente falou aqui, né? Então, só é mãe de verdade se amamentar. Então, eu quero um bebê porque eu quero amamentar esse bebê. Como? Qual a garantia que a gente tem de amamentar? Biologicamente, a gente não tem garantia de amamentar. Como pela via da adoção, uma criança que você não sabe como vai chegar, você vai se colocar como se somente a amamentação fosse garantia de vinculação ou de vivenciar a parentalidade positiva e saudável? Será? Né? Será que só é mãe de verdade? Né? A gente legitimar a mãe que quem amamentou?
Não, né? A gente sabe que não. Então, cuidado com as fantasias, vamos refletir sobre essas fantasias. Muito cuidado quem trabalha com amamentação, por exemplo, e que fica perpetuando que mães adotivas também podem amamentar. Vamos tomar cuidado com isso, porque não é verdade. A Marcela Tiboni, no livro Mama, que está no nosso curso, que vai dar uma aula sobre maternidade lésbica, ela fez um protocolo de mais de 6 meses para conseguir amamentar o seu filho, que ela sabia o dia que ia chegar, que ela acompanhava, né? A Marcela vai falar aqui também amanhã, né? Amanhã a Marcela vai falar aqui, então não vou dar spoiler, mas como a gente que não sabe, e gente, é assim, ó, está aqui, o telefone toca e te falam, você pode vir aqui no fórum? Porque tem uma criança no perfil de vocês e a gente quer saber como tá a vida de vocês, atualizar aquela avaliação psicossocial de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e contar para vocês do perfil da criança para saber se vocês aceitam. E assim, você está no meio de uma xícara de café, né? Você está no meio de um projeto de trabalho e você se organiza para ir lá no dia seguinte ou 2 dias depois, enfim. Então, a gente precisa olhar para essas fantasias, né? Porque a gente também se priva de vivenciar a parentalidade porque a gente está muito naquela idealização, né? Que a nossa sociedade fala, né? Obrigada! Babando na roda de adotados. Que delícia, vai ser incrível. A gente conta depois para vocês, convida. Há livros sobre doulas de adoção? Ainda não, estamos escrevendo. Em breve vai ter. A Mari está para lançar um livro infantil sobre adoção, que eu vou contribuir também com algumas questões. E a gente está escrevendo o livro com o trabalho das doulas em formação, as doulas que a gente está formando pelo Brasil, que também vão compartilhar os seus trabalhos e nós, o nosso, para a gente viver na prática, né? Trazer na prática, trazer experiências, ferramentas sendo aplicadas, enfim. A quinta dica das doulas de adoção é trabalhar a resiliência emocional. A gente precisa trabalhar a resiliência e a espera, a gente fala que a espera não é um dia a mais. Nossa, é um dia a mais que eu estou esperando meu filho. Nossa, que sofrimento. Não, é um dia a menos para você trabalhar a resiliência emocional. Nossa, eu já tenho um dia a menos. Se hoje eu não trabalhei minha resiliência emocional de alguma forma, amanhã não pode passar. Então, cada dia é um dia crucial e importante para trabalhar nossa resiliência, que vai ser muito importante para a parentalidade. A gente tem até uma aula sobre isso, que, nossa, é muito importante a gente ter resiliência emocional para a gente passar pelas fases, né? Passar pelas fases da criança, pela nossa transformação. Prepare-se para a próxima fase, né? Então, que fase que eu tô do processo de adoção? Eu preciso me preparar para a próxima. Não ficar igual uma coluna do templo, parada, estática, né? Mas eu preciso estar ativo, mirando essa trilha e caminhando de uma forma consciente. Nosso puxão de orelha de não romantizar, porque tem muita dor. Como diz uma mãe que, quando eu estava na espera, me falou, vamos nos preparar para o pior, porque a gente vai estar aberto para o melhor. Para as coisas boas que acontecem. Porque se a gente fica muito na romantização, qualquer coisinha difícil, você fala, ai, não quero mais, não era isso que eu queria. Né? E não é assim, né? Não é fácil ser pai e mãe. Como diz a Mari, não é passeio no parque, né? Não é passeio no parque ser pai e mãe. Você quer coisa fácil, vai no parque, vai andar de montanha-russa, vai gestar outra coisa, que não um filho, né? Troque experiências, tenha roda de apoio, grupo de amigos, de grupo de pais, mães, filhos, troca na escola, em todos os lugares, família, troque experiências, fale das suas experiências, fale das coisas que deram errado, do que não foi legal, porque assim você vai legitimar e abrir para que a outra pessoa também traga para você o que não foi legal, né? A gente tem uma brincadeira e eu vou fazer essa live em breve com a Cris Bartes, as mães de merda, sabe? As merda que as mães de adoção, as coisas de merda que a gente já fez. Vai ter essa live, a gente vai fazer essa live agora em agosto, né? Vamos compartilhar as coisas erradas, que a gente fica só colocando as coisas bonitas, né? E aí a gente acha que tá a mãe lá desafiadora, vivenciando uma coisa muito ruim, e aí a gente só tá tendo coisa boa ali espalhando. Não, vamos ter coisa boa para ela também ter esperança e se alimentar e ter resiliência, mas que também as coisas ruins acontecem e a gente vai passar por essa fase. E envolva a família, conta para a família, faz foto,
né, sonha junto com a família, se prepara com a família, porque a família também vem cheia de preconceito, precisa se preparar também, leva a família no grupo de apoio, né, chama a doula de adoção para conversar com a família, né, para a família fazer parte disso, porque a família também vai receber um neto, um sobrinho, né, um primo, né? Eu nunca esqueço da minha sobrinha de 8 anos, ela falando: tia, a Maria não nasceu da sua barriga? E ela vem, a cada tempos, assim, ela vem e faz essa pergunta. Eu falo, não, ela nasceu na barriga de outra mulher, e aí depois ela encontrou a tia e o tio. Ah, é. Pois ela encontrou e ela quis ser nossa filha, a gente quis ser pais dela, os pais dela, e aí ela tá aqui na nossa família. Ai, que bom, né, tia? É uma gracinha. Desde que ela tinha 6 anos, ela pergunta, né? 6, 7 anos. E é isso, a criança também precisa saber e lidar com isso, para ela lidar também de uma forma saudável já, né? E a 10ª dica, confie no processo. Confie no processo da avaliação psicossocial, na sua preparação, confie em todo o processo, tenha esperança e confiança no processo. E aí, para encerrar, uma frase do Winnicott: todos os filhos são adotados, primeiro paridos, depois adotados e integrados à família. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. E quero agradecer muito no meu nome, em nome da Mariana. Agradecer muito a vocês, Érica e Marina. Agradecer ao Baia Materna por esse evento incrível e a gente poder contribuir com a nossa via de parentalidade, com as nossas singularidades, que tem muitas coisas em comum, mas tem muitas singularidades que precisam ser vistas e validadas. Agradeço muito, muito, muito. A gente que te agradece, foi incrível esse papo, muita informação que não é dita, né? Quando a gente pensa sobre maternidade, eu acho que é até uma reflexão para a gente mesmo da Albayaki, que a gente nunca tinha levado essa pauta para discussão, né? A gente fala de acolher mães, mas a gente sempre ignorou essas mães. E são muitas informações valiosas para a gente trabalhar. Então foi muito incrível mesmo, conteúdo maravilhoso. Eu não tenho dúvidas, eu fui mandando tudo aqui. Mas acho que se alguém quiser compartilhar aqui, eu dei a possibilidade das pessoas se desmutarem, então qualquer um pode falar agora. Aqui está o nosso contato, mas eu vou, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, eu vou parar de compartilhar, assim a gente consegue conversar um pouquinho e ver todo mundo. Mas doulas de adoção lá no Instagram e o meu e da Mari, pessoal, né, o nosso pessoal profissional, que tá tudo misturado, tudo junto, né? Enfim, não tem mais a separação, tem só o do projeto e o nosso. E aí tô aberta para as dúvidas, perguntas. Quero agradecer a contribuição de vocês, foi muito rica. Tanto com as experiências com as famílias de adoção, quanto com as dúvidas. Adorei. Juliana, Sofia, Gabriela, quer abrir o microfone aí e falar um pouquinho como que foi? Eu acho que talvez um check-out, assim, como que foi para vocês, como que vocês estão saindo? Dá para falar aí? Eu amei muito, muito, e você me trouxe reflexões, assim, não, eu trabalho em escola da prefeitura e sempre cai uma criança que é de abrigo. E o ano passado eu tive o Anthony, né? E ele foi uma criança que foi rejeitada 2 vezes. E essa criança chegou para mim com 4 anos. E foi muito difícil ele aceitar carinho dessa professora, né? Dessa Érica, né? E foi uma construção assim muito difícil, foi muito trabalhoso. E quando foi perto do final do ano, ele encontrou uma família, quer dizer, uma família encontrou ele, e ele não queria essa família. Então essa família ficou um tempo praticamente estudando junto com ele para acompanhar ele, ver se era isso mesmo, enfim. Eu sei que acompanhar ele me doeu muito e você me trouxe muito mais reflexão, assim, abriu muito mais minha cabeça para esse olhar, sabe? Como que a gente olha para essas crianças e a forma que a gente fala, né? Como que a gente olha. Eu acho muito pesado. Um abraço em você. Tudo isso que a gente está vivendo.
Obrigada por toda a contribuição. É se desconstruir para construir, né? Um abraço em você. A gente se conecta com muitas dores, mas que bom. Aquele colírio que não dá, né? Que não dá mais para desver. Depois que a gente vê, não dá mais para desver, e isso é bom. E eu me apeguei tanto a ele que eu peguei o contato. E hoje ele mora numa família que tem 4 filhos. É um filho biológico, e esse Anthony, ele tem mais 3 irmãos, então essa família pegou ele com os 3 irmãos e eles estão super bem, agora ele tá tranquilo, mas foi difícil, viu? Mas eu tô feliz de ver a história, né, o desfecho disso. Sim, sim. Que bom, obrigada por compartilhar. A Franciele colocou muito, muito, muito aprendizado, obrigada mesmo. Bom saber que existe esse tipo de apoio e conseguir pesquisar mais a fundo. Sim, a gente está atendendo famílias no Brasil todo para dar esse apoio, para ter esse espaço, para poder falar essas coisas sabendo que não vai ser julgado. Assim como a doula de parto apoia na transição do parto biológico, nós apoiamos na transição do parto afetivo, da chegada desse filho, desses filhos, e que mexe em tudo, né? Espiritualmente, financeiramente, materialmente, psiquicamente, emocionalmente. Vira a gente do avesso, né? Ah, Juliana. Quer falar, Juliana, sobre isso? Não? Posso ler? Ah, tá bom. A Juliana falou que quando a gente falou sobre empatia ou julgamento na entrega da criança, ela se mobilizou, porque já chegou a julgar só de pensar. Mas pensando no pai acontece sempre. Da gente esquecer o pai, né? Ou julgar o pai, né? Sim, um abraço em você. Tenho certeza que essas pílulas vão ficar em você e que a próxima vez vai ser diferente dessa construção, desse olhar, né? De não julgar, de ter empatia e de entender que a gente está vendo só uma partinha, como, né? Como se tivesse um elefante e a gente está vendo o rabo, outra pessoa está vendo a cabeça, outra pessoa está vendo a barriga, outra pessoa está vendo as costas. A gente está vendo só uma parte desse todo, né? Como que a gente julga só vendo um pedacinho? Difícil, né? Eu queria primeiro agradecer, porque para mim é bem um assunto assim, que sempre esteve nas minhas sombras, mesmo não sendo filha adotada, porque essa minha amiga é minha melhor amiga, é literalmente uma irmã de coração, isso a gente pode falar assim, né? E é uma questão muito complicada, porque ela tem uma irmã mais velha, que claramente não é adotada, e ela, a irmã mais nova, é adotada. E a mãe não aceita. Então a mãe até hoje, 30 anos, minha amiga tem 30 anos, nem mora mais no Brasil, e a mãe dela fala até hoje, não, você é filha de barriga de aluguel. Eu fiz todo o processo com seu pai, a gente só colocou dentro da barriga dessa mulher porque o meu útero não conseguia te segurar. Sabe, ela inventou toda uma novela e ela fala, eu queria simplesmente que minha mãe assumisse que eu sou adotada, porque eu gostaria de saber mais sobre. E é um tabu tão grande que, por exemplo, a mãe dela não sabe que eu sei toda essa história. Então, assim, eu tento há muitos anos ser um apoio. Não sei como fazer, mas eu tento do melhor jeito possível. Do tipo, você está aí, se você quiser eu te ajudo no que for legalmente possível, vou atrás com você. Estou aqui para conversar sobre todas as suas mazelas. Se você quiser que um dia eu tente conversar com a sua mãe, mas aí eu acho muito invasivo, mas se você quiser um dia conversar com ela, ela estiver só do seu lado para segurar sua mão, eu estou aqui, e por aí vai, né? E ao mesmo tempo, agora eu voltei para esse assunto, porque o que acontece? Na sala do meu filho, há uma menina adotada. E é uma adoção interracial de uma mãe solo. Então é uma questão muito delicada para a mãe, porque é uma mãe branca, a menina é negra, do cabelo bem crespo, então assim, são várias questões em volta. E a escola do meu filho, desde o primeiro ano, ele está no segundo, ele tem 7 anos, desde o primeiro ano eles vão trabalhando a herança familiar com as crianças.
porque eles vão trabalhando a questão de conhecimento emocional dentro das crianças, e com isso eles trazem as questões familiares. E conversando, né, tanto que a mãe foi chamada para conversar sobre isso, porque eu sou amiga da mãe, ela me chamou para conversar, falou, olha, a coordenação me chamou, eu não sei o que falar. Eu falei, vai lá, porque com certeza eles querem te ajudar nessa fase de conversar com a sua filha. E eu lembro que num dia que eles estavam falando sobre mães, o meu filho chegou em casa e falou assim, a Paty, aquela que leva ela para a escola, não é a mãe dela. Eu falei, como assim? Não, porque a Paty, ela é negra, a mãe dela a Marília é branca. Eu falei, não, vamos lá. A Marília é a mãe da Paty. Não é porque a Paty não saiu da barriga da Marília que ela não é mãe. E ao mesmo tempo, não é porque ela não tem um pai que ela não tem uma família. Eu e seu pai somos separados. Você mora comigo, eu tenho ele. Então são famílias diferentes e tentar mostrar essa pluralidade. Aí vem a minha questão. Como que a gente consegue trabalhar isso cada vez mais até para ajudar a própria amiguinha dele sem ser invasivo? Porque eu me dou muito bem, brinco, eu sou uma pessoa que, por sorte, tenho muita afinidade com a menina e com a mãe. Então, às vezes, a mãe vem me perguntar coisas e eu estou aqui como ombro, mas o que mais a gente pode fazer para acolher, seja de algum jeito, e ajudar o próprio meu filho a acolher a amiga também, né, nesse sentido. Agora ele conseguiu entender que a Paty tem a mãe dela, que é aquela pessoa que vai na escola e tudo mais, mas foi um processo que a própria escola fez com as crianças. Sim, a Paty tem a mãe dela, é essa moça que vocês conhecem e tudo mais. Como que a gente trabalha isso? Sim, são muitas questões aí. Primeiro que a gente tá... Olha que desafio, né? E que eu acho incrível. De uma família que sabe que a escola trabalha com essa questão da herança familiar como um dos princípios educacionais pedagógicos, né? E ao mesmo tempo, será que essa escola abre? Não estou falando a sua escola específica, são várias escolas que fazem isso, que tem essa metodologia, mas será que as práticas escolares estão abertas para todos os tipos de família, como o tipo da família que não é biológica, né, que é pela vinculação, ou só pela hereditariedade, né, pela similaridade? Seu filho está tendo uma oportunidade que muitos adultos não tiveram na sua formação, no seu desenvolvimento cognitivo e na formação da identidade, que é entrar em contato com famílias diferentes e que é se preparar e se trabalhar já. Então, a convivência já é uma preparação, já não tem... você não impedir deles se conviverem e você conviver, enfim, de uma forma natural e normal, é um grande trabalho a ser feito, é super importante. O segundo é trazer cada vez mais referências. Então, desde desenho, sobre famílias interraciais, desenho com crianças de várias cores, de várias raças, né? Livros, brinquedos, e, né? Comprar boneca para ele, bonecos negros, brancos, vermelhos, de várias cores, desenhos de várias cores, livros que falam de vários tipos de família, né? Essa troca, esse espaço de conversa é uma prática pedagógica que nós pais temos que nos responsabilizarmos para ter com os nossos filhos, para ter esse espaço, não perpetuando esse tabu e esses preconceitos que a nossa sociedade ainda vive. Em relação à escola, por exemplo, uma das questões que a gente tem trabalhado, não sei se na escola da Érica também já passou por isso, é a questão do Dia da Família, e não o Dia dos Pais e o Dia das Mães, por exemplo, né? Porque, por exemplo, a família dele, né, da criança, deixa ele, ele tá aí do lado, tá te puxando, da família dessa criança que você trouxe, ele, por exemplo, não tem um pai, né? E aí, como que fica o Dia dos Pais? Né? Então, onde eu trabalho, a gente, ao invés de comemorar Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente comemora
é um festival da família, então a gente cria várias tendas onde as famílias criam brincadeiras com as crianças, assim, Que constroem legal. as coisas. É muito legal. Que legal. A minha filha estuda na SEI, em São Paulo, e tem também o sábado da família. Cada 2 meses tem o sábado da família, que vai todos os tipos de família. É incrível. É super legal, a gente leva os Agora virou uma avós. norma, né, do currículo da cidade. Agora a gente precisa ter isso. Mas ainda tem a comemoração do Dia das Mães, tem a dancinha, tem as coisas, Tem. né? Não, na Mas, minha por não, exemplo, mas tem lugares que tem. meu primeiro ano como mãe de SEI, eu fiquei apavorada. Eu falei, como vai ser quando eles pedirem a foto da barriga? Vamos ver, sabe? Quando você, né? Não fiquei apavorada, brincadeira, né? Exagero, mas fiquei naquela expectativa. Como será que vai ser? Que eu vou falar? Que palestra eu vou ter que dar lá na escola para explicar o quanto isso é preconceituoso? Eu não tô deslegitimando as mães, sabe? Não é isso. Vocês entendem? Não é deslegitimar as mães que querem comemorar o Dia das Mães. Mesmo porque o Dia das Mães é uma data comercial, ele não vai deixar de existir. Mas será que precisa na escola? Onde a gente está ensinando sobre família? Onde a gente tem famílias tão diversas, tem famílias que a mãe é a avó, tem família que é o pai ou o tio, tem família que é o pai e a avó que formam a família com 2 crianças, né? Só que nós somos, nós somos a primeira geração a falar de parentalidade, de falar disso tudo, né? Eu tô nessa área já tem uns 10 anos. No começo da minha carreira, nem existia falar sobre parentalidade, disciplina positiva, escola Waldorf. Agora não, agora a gente tem muito mais acesso, mais informação e falta chegar um pouco mais ainda nas escolas, sabe? Eu vejo o quanto a gente está engatinhando ainda nesse caminho. Sim, sim. E aí, Sofia, com a sua irmã, né? Não precisa falar que é irmã de coração, é irmã, né? Com a sua irmã, né? Eu acho que abrir esse espaço, talvez mostrar o nosso trabalho. Se ela quiser ter uma doula, a gente doula os adotados. Mesmo que ela não tenha certeza dessa questão da história dela, a gente pode ajudar ela a se fortalecer, buscar outras formas. Porque o nosso trabalho, a gente não vai dar respostas, a gente vai fazer perguntas como uma curadoria para ela se fortalecer, para ela ir atrás e desenvolver essa trilha, né? E essa questão da resiliência, do empoderamento, né, de se apropriar da sua própria história, né? Então é o que a gente auxilia. Então você pode ajudar conversando com ela sobre isso, perguntando para ela o que eu posso fazer por você, né? Nossa, fala como você se sente. Nossa, eu fico angustiada. Vou assistir uma palestra sobre esse tema, pensei em você, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Você quer conhecer o projeto? Enfim, né? Buscar, indicar para ela referências que possam auxiliar ela a elaborar isso. E aí ela, né? Talvez se ela sentir que cabe de você auxiliar a mãe, né? Mas aí é um processo também. Mas ler sobre isso, ver o depoimento, por exemplo, comprar esse zine do Alexandre Luquez, do Vida de Adotivo, né? Para ela ler e conhecer histórias de outros filhos que souberam na vida adulta, que foram adotados. Por que será? Sem julgar os pais também que não contaram da adoção, sabe? Que a gente também entra nesse lugar. Ai, como essa mãe inventou essa história romântica de barriga de aluguel e não contou logo que ela foi adotada. E a gente também não fala é adotada, a gente fala foi adotada, né? Porque ela não é parto normal, ela não é cesárea, né? Nós não somos parto normal ou cesárea ou é adotado. Nós fomos, né, paridos ou nós fomos, né? Nossa via de chegar no mundo foi pela cesárea ou pelo parto normal e pela adoção. Então, a gente usa isso também, esse tempo verbal de falar que foi adotado. E aí eu acho que convidar ela, talvez a ler um livro, comprar algum livro e entregar para ela, né? No caso ela tá longe, um PDF, um e-book, né? Fazer aproximar de temas que conversam com isso do tema de uma forma saudável, positiva, não de uma forma julgadora, né? Tem muitos trabalhos muito incríveis, tem psicólogos incríveis que trabalham com isso, que que são nossos mestres também nessa jornada. E trabalho terapêutico, assim, ferramenta de renascimento, ferramenta de constelação familiar, que vai ajudar ela, né, a se colocar na sua história, enfim, tem várias coisas. Pode procurar a gente auxilia vocês nisso com o maior prazer, viu?
Ufa! Acho que é isso. Mais alguma pergunta, dúvida? A Franciele falou que... A Franciele tá aí. Acho que a Gabriela que falou que ia sair. Isso, A Celina participou também. Quero agradecer muito vocês. Então, um abraço. Obrigadão por a gente tudo. agradece por tudo. Foi uma troca muito gostosa. E só para complementar, que eu não ia falar, mas eu fiquei coçando aqui, né? Meu irmão, quando ele nasceu, a minha mãe deu ele para a família do pai. Que o pai morreu, faleceu quando ela estava grávida do meu irmão. E aí eu cresci não tendo muito contato com o meu irmão. E minha mãe, por diversos problemas, eu acabei morando em diversas casas. E algumas vezes eu parei na casa dela, mas eu sempre ia para casa de outras pessoas. E aí, de repente, um dia na vida, eu cruzo meu irmão de novo. Ele tinha separado. E a gente morou juntos, eu, ele e meu irmão. A gente morou juntos por 4 anos. Eu tive o prazer de sentir o que é ter um irmão e conviver com ele. Assim, foi muito gostoso para mim. E hoje a gente assim, nós somos muito amigos, muito mesmo. Que lindo, que emocionante, Érica. Então, a importância da gente saber da nossa história, saber da existência, né? Se apropriar da nossa história para a gente poder lá na frente integrar isso, reviver os primeiros tudos, né? Mesmo que esse tempo tenha passado, a gente vai revivendo a primeira vez. Então, vocês moraram juntos, né? Como se fosse, né? Revivendo tudo isso, né? Resgatando tudo isso. Esses primeiros tudos trazem essa reconexão, essa conexão, né? Essa primeira vez. É muito rico, muito importante. E eu vejo o peso que minha mãe carrega disso tudo também, sabe? Ela se culpa muito. E é muito difícil, assim. Ela acha que deu muito mais amor para mim e largou meu irmão e se cobra. Mas a gente tenta conversar com ela que tá tudo bem, que a gente tá resolvido. Sim. Se a gente traz esse olhar de empatia, a gente compreende que entregar é, às vezes, a melhor maneira de deixar viver, a única e melhor maneira de deixar viver, né? Amei te ouvir, só isso que eu tenho para falar. Obrigada. Foi uma alegria trocar com vocês. Agradeço muito. Obrigada, a gente que agradece e a gente vai beber ainda muito dos conteúdos de vocês para trazer e aprender, para trazer isso para a rede também. E obrigada mesmo muito. Essa é daquelas palestras que eu vou clicar para ouvir de novo, ainda bem que a gente está gravando, porque é muito aprendizada mesmo. Que muito bom. Obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada, Érica. Agradeço. Beijo, Sofia, gente. Juliana, Maria Eduarda, Celina, todo mundo que vai ouvir depois também. Conta com a gente e até a próxima. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.